O texto que está em Mateus, no capítulo 28, nós vamos ler, que é aquele texto da grande comissão. Vai ser o texto de mote, de início do que a gente precisa dizer. Então, Mateus, no capítulo 28, verso 19. Mateus 28, 19. Certo? Vamos orar, agradecer ao Senhor porque estamos juntos, juntas, estamos aqui. Oremos. Pai querido, obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu amor, obrigado, Senhor. E nessa manhã nós colocamos diante de ti as nossas preocupações, colocamos em tuas mãos as nossas expectativas e te pedimos sim, Senhor, no nome de Jesus. Toma conta de nós e leva-nos, Senhor, àquilo que é teu desejo para as nossas vidas. Pai, é em nome de Jesus que nós nos entregamos a ti e te pedimos, sim, Senhor, ilumina essa nossa caminhada. E à medida em que nós vamos mergulhar na tua palavra, Senhor, nós queremos que ela nos leve a lugares mais distantes. Queremos, Senhor, ir a lugares mais secretos e mais profundos contigo. É no nome de Jesus que te pedimos, Senhor, dá-nos visão da tua missão, percepção daquilo que é o teu chamado para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa igreja. Nos ajuda a ter a compreensão daquilo que a tua missão requer, Senhor, para as nossas cidades, para a nossa nação. É no nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã. Amém e amém. Gente, Mateus 28, 19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O texto não diz, mas eu diria amém. Diz amém? A gente sempre tem falado que lidar com um texto é uma coisa muito rica, muito enriquecedora, porque por exemplo, eu acabei de ler um texto. Na minha Bíblia não tem o amém. Na Bíblia do Márcio tem, né? Na sua tem, Márcia? A sua é a versão digital? A sua versão digital tem o amém? Mateus 28, 19. No final do verso 20. Tá, então, na Bíblia de vocês aí, o pessoal do Insta, a Google Meet, tem o amém? No final do verso 20, tem o amém? Não tem. Ali não tem. Aqui eles estão, o Márcio falou que a dele tem. A sua tem, Keila? Não tem, né? Tá. A da Lúcia aqui, a Lúcia Capitolino, tem o amém. Um dia, gente, a gente pode conversar só sobre isso, porque é uma coisa tão rica. A tradução do texto, ela guarda tantas nuances e tem uma história tão grande, tão rica, que, olha, valeria a pena um dia a gente só conversar sobre isso, né? No caso desse amém, uma das coisas muito curiosas aqui, eu já falei isso várias vezes para vocês aqui. A Bíblia, ela é uma compilação, principalmente o Novo Testamento, é uma compilação de cópias de outras cópias.
Então aquelas cópias que são as mais, vamos dizer assim, as mais recentes, elas começaram a trazer consigo coisas que eram de uso no culto, litúrgicas. Então, o amém, alguns outros trechos que normalmente estão em colchetes, por exemplo, no Pai Nosso. O Pai Nosso de Mateus 6:9 é diferente do Pai Nosso que está em Lucas, é outro Pai Nosso, porque o de Lucas está mais curto, o de Mateus está mais longo. A ideia é que o texto do Pai Nosso de Mateus já era usado pelas comunidades primitivas para uso litúrgico, no culto. Então, por isso aquela forma mais longa. Mas enfim, isso é para outro dia. Hoje eu quero começar nisso, perguntando para você o seguinte: quando você fala discipulado, o que te lembra? O que vem à tua cabeça? Gente, quando a gente pensa em discipulado, assim, é verdade, Regina, direcionamento, caminhar e aprender junto. Sim, Leia, é verdade. Quando a gente pensa em discipulado, nós estamos realmente falando dessas coisas. Nós estamos dizendo de andar junto, no sentido de ensinar as coisas. E olha, quando a gente fala de discipulado, começando por esse texto realmente é um grande, vamos dizer assim, um grande start do que seja a missão. A missão da igreja é fazer discípulos. Olá, tudo bem? Olhe de novo, gente, com atenção, Mateus 18:19. Portanto, ide ou indo, eu já expliquei essa palavra indo, fazei discípulos. Aqui é o imperativo, tem que fazer discípulo. E olha, gente, o fazer discípulo aqui não está falando da tua condição, ele está falando para fazer discípulo. Não importa quem eu e quem você sejamos, o importa é fazer discípulo. Aí um pressuposto que a gente precisa pontuar é o seguinte: lembra quando Jesus fala, a árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz frutos ruins? Jesus também fala, não nascem figos disso, ou seja, um tipo de árvore só dá aquele tipo de fruto, certo? Assim, eu não posso deixar de dizer que só faz discípulo, porque se você não é discípulo, você não vai produzir discípulo. Então, pressuposto. E aqui a gente desmonta aquela fala que é muito comum nos nossos dias. Quer dizer, a gente ouviu muito isso, talvez dos nossos pais: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você acha que isso funciona hoje para a nossa meninada, para a nossa moçada? Eles estão preocupados com o que a gente fala? Eles estão olhando o que a gente faz. Ponto. Então, assim, tudo que nós fazemos acaba desmontando o que nós dissemos, ou acaba reforçando aquilo que nós dissemos. Há um ditado na caserna, no meio militar, que fala: as palavras elas convencem, mas o exemplo ele arrasta. É mais ou menos assim quando a gente está falando sobre esse tema, discipulado. O fazer discípulo envolve eu ser, você ser discípulo. Uma outra questão que a gente pode levantar a partir disso: eu preciso ser ou me considerar perfeito? Não, pelo contrário.
É aí que reside a grande, vamos dizer assim, a grande mística da coisa. Eu preciso me reconhecer simplesmente humano. Porque, gente, não dá para gente montar um personagem, o super crente, o super santo, os top da espiritualidade, que eu nunca vou errar, nunca vou pecar, nunca isso, nunca aquilo, blá, 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 e esquecer da nossa humanidade, que eu e você temos sangue quente na veia, temos sentimentos, emoções, hormônios e tudo mais, somos tentados todos os dias, diuturnamente nós somos tentados. Às vezes a gente pensa, não vou pensar nisso, mas aí imediatamente é aquela brincadeira que a gente de vez em quando faz. Não pode pensar nisso. Primeira coisa que tiver a cabeça, opa! Gente, não é à toa que a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, da mulher, e desesperadamente corrupto, quem o pode suportar? Palavras do profeta. Gente, então uma das coisas que são muito fundamentais no discipulado é sim, eu me entender discípulo, sim, mas me entender humano. E uma das coisas que o discípulo aprende na caminhada é o arrepender-se. Abra comigo, por favor. E aí eu preciso que realmente você abra comigo em Atos, livro de Atos, no capítulo 2, versículo 37. Atos 2, 37. Atos 2, 37. Quando eles ouviram estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeira resposta de Pedro para aqueles que estavam chegando ao Evangelho. O que era? Arrepender-se. E olha, gente, abra comigo ainda no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, Mateus 3, Mateus 3, Mateus 3, Mateus 3, versículo 6, Mateus 3, 6. E eram por ele, por João Batista, batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ele, porém, vendo que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Eu vos afirmo que dessas pedras, o Senhor pode suscitar filhos a Abraão. Gente, qual era a questão aqui posta em João Batista? Vinha o pessoal da circunvizinhança do Jordão, dali da Judéia e tudo mais. Provavelmente vinha gente de Jerusalém. O texto diz que vinham também saduceus e fariseus. Quem são esses?
Olha, fariseus e saduceus eram, vamos dizer assim, partidos religiosos do judaísmo. Os saduceus, eles acreditavam, eles cumpriam a Torá, o Pentateuco para nós, a Torá escrita, e só a Torá escrita, sem as complementações dos comentários, a Torá oral, a tradição oral. Enquanto que os fariseus, eles eram mais ortodoxos, eles cumpriam também o que eles chamavam de tradição oral. Então, deixa eu só responder aqui. Então, eles já eram, vamos dizer assim, religiosos. Nós já estávamos falando ali de gente que estava dentro, vivendo, vamos dizer assim, a religião judaica, conheciam ou supostamente conheciam o Senhor do Antigo Testamento, mas não entendiam muito bem o que era arrepender-se. Qual é a chave do arrependimento que João Batista fala aqui? Olha aí, verso 8. O que diz? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí ele diz: não adianta você dizer que tem por pai Abraão, porque dessas pedras o Senhor pode suscitar filhos a Abraão. Se fosse trazer isso para hoje, era mais ou menos assim, gente. Não adianta eu dizer que estou na igreja metodista, na igreja A, na igreja B, na igreja C, há 30, 40 anos, que meu pai era crente, minha avó era crente, meu bisavô era crente. Não adianta, porque o Senhor, ele não tem netos e bisnetos, ele só tem filhos. Então a caminhada, ela é uma caminhada individual. E se eu erro, se eu falho, se eu tropeço, se eu caio, eu preciso me arrepender e produzir frutos, produzir mostras de que de fato eu me arrependi. Isso, gente, é aprendizado que o discípulo ele agrega na sua caminhada. Todo discípulo, toda discípula, ele é consciente, ela é consciente de que erra. E se erra porque é falho, eu sou falho, nós somos falhos. Se erramos, nós precisamos pedir perdão. Não é à toa que quando você vai na oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, um trecho que fala: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Na mesma oração, você tem a parte do perdoa as nossas dívidas ou os nossos pecados, da mesma maneira como temos perdoado. Se isso está na mesma oração do o pão de cada dia dá-nos hoje, significa que essa oração tem que ser feita todo dia. Logo, eu preciso rever a minha caminhada todos os dias. É mais ou menos, gente, se você já ouviu aquele pessoal dos alcoólicos anônimos, tem lá a ferramenta, a metodologia dos 12 passos, e uma delas é todo dia, é viver cada dia, é mais um dia, mais um dia sem álcool, mais um dia sem álcool. E tanto que quando você vai numa palestra do pessoal de AA, é muito curioso, né? O palestrante, normalmente ele começa a palestra, você acha que ele vai dizer que abandonou o vício, mas normalmente você pode ir em qualquer palestra dos AA, eles vão começar a palestra dizendo assim: eu sou fulano de tal, casada com Beltrano, ou então, enfim, na minha condição tal, faço isso, e sou alcoólatra. Aí você já toma aquele susto, e ele diz: só que eu não faço uso do álcool há, 15 anos, 8 meses e 3 dias, porque é todo dia. Gente, com relação a pecado, é a mesma coisa. Mateus 28:19, Márcio. Mateus 28:19. É a mesma coisa. Eu posso ter consciência de que talvez hoje eu não tenha falhado.
Mas eu não posso dizer que ontem, anteontem, ou que eu não vou no futuro falhar de novo. Por isso que o mais importante, quando a gente fala, e olha, acompanhe comigo o raciocínio: discípulo forma discípulo. Para formar discípulo, sim, verdade, Rejane, verdade. Isso é tão forte. Eu vou partilhar isso com os demais aqui. Discípulo forma discípulo. Só que se o discípulo ele não está, vamos dizer assim, bem formado, ele vai acabar reproduzindo algumas das suas lacunas de formação nos demais. E essa é uma fundamental. Gente, uma das coisas que eu e você não podemos abrir mão é nos reconhecermos humanos. É mais ou menos quando Paulo, em uma das suas epístolas, ele diz: mas temos esse tesouro. Qual tesouro? A presença do Espírito Santo em nós, a unção, aquela paixão, aquela coisa, é o dínamo do Espírito Santo. Nós temos isso em vasos de barro, porque, ele em outro momento ele fala, porque o poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz assim: por isso que quando eu me reconheço que estou fraco, aí é que eu estou forte, porque eu sei que o poder não é meu, é de Deus. Esse é um grande problema, gente, quando a gente está falando de discipulado. Quem pretende entrar nessa lida precisa se reconhecer fraco, carecente da graça, do poder, do amor, da mão, da unção, do trabalho de Deus nele, para que as outras pessoas sejam, vamos dizer assim, treinadas por ele, porque quem vai fazer a obra é o Senhor. Eu e você somos apenas um canal, certo? A Regiane estava comentando aqui que Jesus, em determinado momento, ele fala: aquele que quer me seguir dia a dia, negue-se a si mesmo. Já é um problema, porque eu tenho que dizer para a criança que está aqui dentro de mim: não, não, não. E esse não, é complicado, porque quando a gente é pequenininho, tem pai e tem mãe para dizer isso, mas quando a gente está grande, é você que tem que falar isso. Não, não. E o negar-se a si mesmo gera um desconforto muito grande. Tome a sua cruz. E aí a sua cruz não é o cônjuge, não é simplesmente, mas tomar a sua cruz é tomar realmente as suas, vamos dizer assim, as suas dores cotidianas, as suas questões pessoais, as suas falhas, as suas mazelas, os seus, enfim, que estão contigo, dentro de você. Olha, gente, e conclui dizendo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O seguir a Jesus envolve o negar-se a si mesmo e o conviver com as suas dores cotidianas. Por isso, volto à carga. Obrigado, viu, Rejane? Volto à carga dizendo o seguinte: discipulado é andar junto, é caminhar junto, é instrução, é andar junto, caminhar junto, é instrução e tudo mais, mas tudo isso em meio às nossas lutas do dia a dia, às nossas dores do dia a dia. Gente, discipulado é um caminhar junto, onde a gente vai aprender e ensinar junto, mas em meio à dor, porque a gente não pode achar, por isso que a gente precisa estar muito atento com relação a isso, a gente não pode achar que andar em discipulado é tudo, são flores, né?
tudo é lindo, tudo é belo, o céu é azul, sol amarelo, rosas e tal. Porque se eu construo esse mundo no meio do discipulado, quando a coisa começa a ficar ruim, o que a pessoa vai fazer? Ela vai sair de cena. Ela não vai querer mais participar. Eu não estou bem, eu não vou. Eu briguei lá em casa, briguei com meu marido, com a minha mulher, eu briguei com meu filho, eu não estou bem no trabalho, eu estou cansado, eu isso e aquilo. Então, aí a gente só vai querer viver o discipulado quando está bem. Aí quando está ruim, que é quando a gente de fato precisa do discipulado, mais ainda, porque o discipulado, a gente vai falar sobre isso depois, não hoje talvez, mas o discipulado é uma espécie de rede de proteção. Aí quando a gente está ruim, que a gente precisa, a gente sai fora. Esse é o problema da gente construir uma imagem de discipulador ou de líder, ou enfim, seja lá como a gente chame, de o super crente, o top da espiritualidade, o cara que não erra, e a gente acaba compondo o personagem. Aí quando o personagem desaba, quanta coisa não vai junto. Abram de novo o texto que está em Mateus 28. Mateus 28. 19, que ele diz: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Lembra, e aqui eu estou retornando a ideia do arrependimento. O que João Batista fazia? Ele batizava, certo? Batizava com o quê? Com o arrependimento. Ou seja, o discipulado aqui em Mateus 28, 19, ele está apontando um caminho sim de aprendizado, para arrependimento. Arrependimento, arrependimento, arrependimento. Abra comigo ainda no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 8, Atos 1, 8. Atos 1, 8. Aqui no presencial, quem achou, lê pra gente. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Isso, ser-me-eis o quê? Testemunhas. A ideia de testemunho aqui, ai meu Deus, esbarrei, Jesus. A ideia de testemunho aqui é a ideia de alguém que é uma espécie de... eu vou colocar vitrine para que as pessoas olhem. Já disse isso mais de uma vez, mas eu digo de novo, a palavra testemunho por baixo do texto é a mesma palavra que pode ser traduzida por mártir. Por isso, na Palestina do primeiro século, segundo século, tinham muitos mártires. Eram as testemunhas do Evangelho, que morreram, foram crucificadas de cabeça para baixo, decapitadas, entregues às feras, enfim, arrastadas por bigas até esfarelar, e por aí vai. Eram os mártires do cristianismo. Esses mártires, a palavra grega por baixo é testemunha. Eram as testemunhas. Ou seja, você é vitrine para que as pessoas vejam através da tua vida, não necessariamente em mar de rosas, mas vida em sofrimento diário, através das suas dores, das suas lutas, das suas dificuldades, o quanto a presença do Senhor ela opera em você mesmo em meio a lutas. Por isso, gente,
Há uma questão aqui que é muito séria quando a gente fala da tal da teologia da prosperidade, a gente sempre vai bater nisso. A teologia da prosperidade prega um evangelho de prosperidade econômico-financeira, uma vida sem doença e só flores. E se vem alguma coisa, uma doença, uma dificuldade financeira, é o diabo. Quando, na verdade, isso não se sustenta à luz da Bíblia. Eles pegam um pedaço e fazem desse pedaço o todo. Não é verdade. Quando a gente olha discipulado, nós estamos falando de discípulo formado, forma discípulo. E um dos pressupostos do discipulado é que esse discípulo se entenda humano, se arrependa diariamente, conviva com as suas dores, com as suas lutas diárias, conviva com a sua carnalidade, conforme a Regiane até lembrou aqui um pouquinho antes. Se você puder, você leia Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, Gálatas 5, 16, você vai ler: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que de alguma maneira você não se submeta ao espírito. O texto é auto-elucidativo, depois você pega e lê durante a semana. Então, até aqui, vocês estão me acompanhando o raciocínio? Pessoal aqui presencial, estão me acompanhando o raciocínio? Beleza. Portanto, para que serve o discipulado? O discipulado serve para andar junto. E nesse andar junto, a gente poder aprender, certo? Eu quero abrir um texto com você. Abra comigo, por favor, em Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio 6. Deuteronômio, capítulo 6. E aí eu quero conversar com você uma coisa. Onde o discipulado acontece? Onde ele acontece? Deuteronômio, no capítulo 6. Beleza? Abrimos aí. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Só até aí. Veja,
Volto à pergunta: onde o discipulado acontece? Onde ele começa a acontecer? Onde ele se inicia? Na tua casa. Na tua casa, na minha casa. Irmãos e irmãs, eu particularmente penso que é o lugar mais desafiador para nós exercitarmos o discipulado. Oléia, olha, você já ia falar que o alarme não ia disparar hoje? Tá aí, ó, acabou de disparar. Gente, é verdade, Keila, é verdade. Gente, entenda, se na minha casa, se na tua casa, a gente não tem o hábito, porque é hábito, viu, gente? É hábito. Esses estudantes da Tanakh, nós, esse povo que está estudando hebraico. Gente, se a gente não fizer isso na nossa casa como hábito, e é hábito, viu, gente? É hábito. Pare para pensar na tua casa aí, faz o teu roteiro diário. Como é que é a tua rotina? Né? A minha, por exemplo, eu já acordo meio atabalhoado. Aliás, eu acordo não, a Daísa nos acorda a todos. Né? Eu já acordo meio sonolento, mas às vezes meio atabalhoado, porque já estou em cima do horário e tem que fazer um monte de coisa. Enfim, quando eu vejo já deu 11h30 da noite e o dia já foi. Se ao longo desse dia eu não colocar tarefas como hábito, tais quais leitura da palavra, oração, talvez uma parada para meditar naquilo, a minha semana vai passar e eu não vou ter contato com aquilo. Se eu não parar para conversar com o Natan, meu filho, eu não vou conversar com ele nunca. Então são coisas que a gente na nossa casa, a gente precisa colocar como hábito. Vou trazer quem anda com a gente já ouviu isso, você vai ouvir mais uma 55ª vez, tá, Márcia? Mas tem duas coisas que eu costumo sempre falar, gente, que eu trago comigo porque me marcaram profundamente. Uma foi a minha mãe já faleceu há muitos anos, minha mãe faleceu em 92, já vão para quase 30 anos, né? Ano que vem faz 30 anos, faz bastante tempo. Mas uma das coisas que minha mãe falava, minha mãe era metodista, aquelas metodistas de avô, pai, mãe e tal, e ela tinha uma prática muito interessante. Toda noite ela orava e lia o Salmo 91 comigo. Eu era moleque, era menino, nem entendia muito bem o que era aquilo. Ela pegava aquela Bíblia velha, amarelada na página do Salmo 91, e toda noite orava, lia o texto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu. Toda noite, gente, eu ouvia isso. Aí orava o Pai Nosso, tal qual está em Mateus 6. Pai nosso que estás nos céus. Meu filho, vai dormir, porque amanhã você tem que levantar, porque você vai ser um grande homem. Toda noite eu ouvia isso. De manhã, ela mandava com a bênção, vai estudar, meu filho, porque você tem que estudar, porque você vai ser um grande homem. Todo dia. Quando ela se foi, essa coisa ficou tão gravada na minha cabeça, de alguém que ao longo da vida, embora tivesse uma vida, vamos dizer assim, não tão, dentro dos padrões evangélicos, aquela coisa, mas alguém que dentro da sua limitação tentou fazer o que foi possível. Enfim, um dia, quando vocês quiserem, eu conto um pouco dessa história. E aquilo me marcou profundamente. Quando quando o Natan veio para a minha vida, e eu e Daísa a gente se casou, uma das coisas que a gente trouxe
era que a gente iria orar com o Natan todo dia, à noite e pela manhã, as refeições, e sempre que pudesse estar junto. Ela já fazia isso. Hoje o Natan está aí, vocês olhem, o moleque está grande, um galalau. Toda manhã ele se chega para nós, quem vai orar? Ou à noite ele chega lá na beira da cama, tô esperando. E eu fico pensando, gente, o quanto isso marca, sim, Rejane, o quanto isso marca a vida de alguém. Qual é o negócio, gente? E é isso que é a mística. Nós só estamos cumprindo algo que Deuteronômio está dizendo para fazer. Não é isso que Deuteronômio falou para fazer? Né? Olha aí de novo, pegue o texto, veja. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Gente, o nosso papel como discipuladores, que começa em casa, é inserir isso como tarefa cotidiana. O mínimo que nós podemos fazer é orar com eles, é ler com eles, estar com eles. E gente, trazê-los à igreja. Tragam seus filhos à igreja, levem seus filhos à igreja, porque por menos de convívio que ele tenha com lá os coleguinhos, amiguinhos na escola dominical que seja, por menor que seja, é uma convivência pequena, porque a gente não vai se enganar. Depois saiu da igreja, ele já vai pegar o celular e vai ficar com esse celular até o sábado que vem, né? Até dormir. Aí vai recebendo todas aquelas informações de TikTok, Facebook, Instagram, YouTube e tudo mais que tiver lá, WhatsApp, e vai receber tudo aquilo. Você não sabe o que ele está recebendo de mensagem. É uma coisa, assim, é Deuteronômio ao contrário, né? Enquanto a gente fica brigando para ver se ele consegue inculcar alguma coisa, tá o celular na mão dele, botando um monte de valores. Olha, garanto a você, gente, 90% deles devem ser contrários ao que a palavra normalmente diz. Porque em muitas dessas mídias sociais é um culto à beleza, à autossatisfação, né? É o culto à riqueza no sentido da ostentação, que o digam os batidões do funk, onde esqueci, os vídeos que eles fazem, como é que chama? Quando os clipes dos batidões, você vê lá que o que se vê é a ostentação, a riqueza, dinheiro, poder, mulher, carro, enfim, violência, incitação à violência, apologia a crime, por aí vai. Muito disso é o que está lá, e com uma música que mexe com a gente. E aí você imagina isso tudo sendo veiculado na cabeça das nossas crianças desde a mais tenra idade. Menininho com 3, 4 anos hoje já sabe mexer com o celular, gente. A minha sobrinha com 6, 7 sabe mexer no celular, de repente melhor do que eu. A Adrianinha, gente, o pessoal que está no Insta, no Face, no Google Meet, está dizendo aqui um testemunho, está trazendo um testemunho para nós, é que o Abner, quem conhece o Abner sabe que ele é ligado no 13.7 kV, né? Nem no 220, é 13.7, bichinho é uau! E é ele que lá na casa fala, eu quero ir para a igreja. E aí teve um dia que ela não estava conseguindo Uber, e ele, não, mas eu quero ouvir a palavra, e chorou porque queria vir para ouvir um pouco da palavra. Gente, isso fixa na cabeça da criançada. E olha, gente, a semente, ela é plantada.
A gente não sabe quando aquilo vai germinar, mas a gente precisa plantar. É a ideia do semeador saiu a semear. Algumas caíram na beira do caminho, outras nos espinhos, outras no leito rochoso, mas algumas caíram no solo bom e produziram a 30, 60 e a 100 por um. Então, gente, o discipulado ele começa em casa com essas pequenas, é hábito da... deu o Facebook aí. Da mesma maneira como a gente tem o hábito de sentar para olhar Smart TV, ligar a televisão, eu ia falar rádio, mas rádio é coisa de antigo, né? Não tem mais. Mas de pegar e olhar o WhatsApp e tudo mais. Gente, a gente precisa entender que esse hábito de leitura, oração, parar para escutar... eu vou fazer uma pergunta aqui, eu costumo às vezes fazer essa pergunta que incomoda um pouco, mas... Você sabe quem é o melhor ou quem são os melhores amigos do seu filho ou da sua filha? Não precisa me responder. Qual o nome dele ou o nome dela? Quantos anos ele tem ou ela tem? Quais são os melhores gostos? Ou que ela... Quem é essa pessoa? Quem são os pais dela? Você sabe dizer qual é a melhor coisa ou a coisa mais assim que o seu filho, sua filha gosta? Você sabe quando ele abre o celular e assiste, o que ele assiste? Mas isso não é regra geral não, viu, dona Keila? Mas não é regra geral. Você sabe que não é, você é a professora. Ela está dizendo que a Keila falou, olha, eu sempre consegui, mas isso nem sempre é possível. Quem é professor, e aqui eu estou com uma aqui na minha frente, você sabe que isso não... E aí, gente... Se nós, pais, não conhecemos os nossos filhos, filhas, nesse detalhe, o que você espera? Então, o que a gente precisa rever na nossa caminhada? A nossa relação dentro da nossa casa. Porque, gente, não se enganem. É bom trabalhar, é bom ganhar dinheiro, muito bom. Mas não adianta construir patrimônio se você depois não vai ter com quem partilhar isso. Então, de que adianta você construir uma vida em termos patrimoniais e não ter uma família para contar a história? Vocês estão me entendendo a profundidade do negócio? Então isso é algo que incomoda. Quando nós estamos falando de discipulado, e aqui eu estou fazendo já o concluindo do negócio, o discipulado ele é feito por discípulos. Discípulos esses que precisam compreender que são humanos. E a humanidade passa por arrependimento, nos reconhecermos falhos. O discipulado começa em que lugar? Nas nossas casas, na nossa família, no nosso lugar de convívio. E isso envolve o quê? Tarefas, hábitos. Todos os dias, orar, ler palavra. Não precisa fazer oração de 40 minutos, 50 minutos. Não precisa ler 1 hora com seu filho. Não, mas pequenas coisas que marquem ao longo do dia dele ou dela, que marquem essa caminhada de discipulado, porque o resto quem faz é o Senhor, né? Gente, é isso por hoje. No próximo domingo, e a ideia é permanecermos pelo menos 3 domingos, tá, gente? Se de repente rolar muita coisa, a gente até faz um 4º domingo, mas pelo menos esse e mais 2 domingos. O que a gente quer, o que eu quero partilhar com vocês nos próximos encontros? O discipulado, algumas coisas no Antigo Testamento, como isso acontecia, porque discipulado ele está afincado no Antigo Testamento, tá? O discipulado no Novo Testamento, como isso acontecia na igreja primitiva, como isso funcionava. O que não é, e aí depois, trabalhar formas, modelos de discipulado,
como a gente faz isso na prática, o que não é discipulado e o que é discipulado, tá bom? Eu acho que por hora tá bom, tá certo? Pessoal presencial, tudo bem? Nada mais? Pessoal do Facebook, gente, obrigado por vocês estarem aqui. Instagram, obrigado. Google Meet, obrigado. Nós vamos orar. Agradecer mais uma vez a chance, a possibilidade de estarmos juntos e juntas num tempo de qualidade, conversando essas coisas que são tão, gente, sei lá, tão apaixonantes, certo? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós estamos juntos. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. E queremos sim, Senhor, que nessa jornada de discipulado, o Senhor nos ensine, nos encaminhe dentro daquilo que é Teu propósito para nós. Colocamos tudo diante de Ti, Senhor. Nos ajuda. E ser conosco ao longo dessa semana, que possamos aprender da Tua palavra, aprender de Ti. E é no nome de Jesus que nós oramos, gratos.